a palavra de Deus, que está em João, capítulo 8, versículo 31 a 36. João 8, versículos de 31 a 36. Se você não trouxe a sua palavra, não tem problema. Escuta, ou deixa o irmão acompanhar junto com você, que trouxe a palavra de Deus. E vamos acompanhar aquilo que Deus nos propõe para este momento. E você vai entender que é bom demais ser do Senhor. Com essa palavra você vai entender que vale a pena renunciar, vale a pena, na prática, fazer o que a canção nos propõe. Deixar Deus estar, deixar Deus ser Deus, na minha cabeça, nos meus sentimentos, no meu corpo, nas minhas atitudes. Ser totalmente de Deus é ser livre. Ser de Deus e fazer a sua vontade é ser livre, é ser feliz. Não há felicidade e liberdade maior senão essa. Chega de escravidão. Chega de ser escravo, amarrado, preso a quem não merece a nossa submissão, a nossa obediência, que é o próprio pecado. Chega, basta. Sim, nós sabemos, temos uma natureza pecadora, inclinada para o mal, por causa do pecado original. E o Senhor, mais do que nós, também sabe disso. Mas Ele nos dá as ferramentas necessárias para nós vencermos e mantermos-nos livres com Ele. Porque liberdade só pode estar e ser em Deus. E não sou eu que estou dizendo. É Ele mesmo, Jesus. João capítulo 8, versículos de 31 a 36. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Essa vocês sabem, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Há muitos pontos importantes nessa passagem, nesse diálogo de Jesus com os judeus que acreditaram nele. O primeiro deles é quando Jesus revela quem são os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus, segundo João? Essa passagem que nós acabamos de ouvir. São os discípulos do Senhor, aqueles que permanecem na sua palavra. Segundo ponto, o que nos torna livres? A verdade. Daquela passagem, daquele versículo que todo mundo sabe de cor e salteado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na minha tradução diz: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Terceiro ponto. Eles dizem assim: peraí, mas como que o Senhor diz que vos tornareis livres?
Nós somos descendentes de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Opa, peraí. Lá em Gênesis capítulo 15, 13, o Senhor vai dizer a Abraão: sua descendência será reduzida à escravidão. Como assim? Sua descendência nunca foi escrava de ninguém. Quarto ponto: há uma relação entre escravo e pecado? Escravidão e pecado? Sim. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E o que é ser escravo? Ser escravo é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. A gente tem muito e conhece a história do Brasil e sabe do tempo da escravidão. Hoje nós temos visto as escravidões sexuais, as escravidões modernas, mas não deixa de ser escravidão. Aquele que, privado da liberdade, que não tem direito de escolha, se submete à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Se o Senhor quer que faça o bem, faz bem. Se quer que faça o mal, vai fazer mal. Porque é propriedade daquele homem, daquele que se diz Senhor. E Jesus vai dizer a eles que há sim uma relação entre o pecado, que é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que vai contra a razão, que vai contra a moral, que vai contra o amor de Deus, por mim mesma, pelo próprio Deus e pelos irmãos. Existe sim uma relação entre este pecado, entre o pecado e a escravidão, porque todo aquele que comete pecado, todo aquele que peca, é escravo do pecado, é amarrado nesse pecado. E eu sinto lhe informar, puxa vida, você viajou tanto, você saiu da sua casa, de onde que você veio mesmo? Ah, meu Deus, olha, eu tenho uma notícia para você. Você, como eu, é pecador, é miserável. Com certeza, né? Eu também sou. Desculpa, sinto muito. Lhe informar, dizer a sua verdade, que é a minha também, que é a minha verdade, que é a sua. Somos pecadores. Essa coisa está em nós, nos manchou, nos sujou, pelo pecado original. Somos inclinados para o mal. Temos uma mente que caminha, querendo fazer a vontade de Deus, querendo fazer o bem, mas daqui a pouco está pensando em besteira. Temos os sentimentos que, mergulhados no Espírito, numa oração em línguas, num grupo de oração, de repente, com uma ofensa, com uma traição, com algo que escuta, que vê, se corrompe e vira vingança, vira mágoa, vira inveja, vira ciúme. Temos um corpo que a gente até se exercita, adestra para fazer o bem, mas de repente está lá a mãozinha fazendo mal. Está lá as perninhas caminhando, é para vir para cá, mas elas vão para lá. Essa inclinação para o mal, o pecado original em nós. E se somos agarrados a isso, a estes pecados, a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que vai contra o amor de Deus, contra o amor do próximo, contra o amor do próprio Deus, como eu disse, e a mim mesmo, contra a minha razão, que fere a razão, a consciência. Se estamos amarrados a isto, nós somos escravos. Servimos a este Senhor, que é o pecado. Mas, calma, para tudo. Não terminou aqui não. Jesus ainda no meio dessas colocações,
ele vem com uma ideia que parece que é louca, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está ouvindo aqui, né? Essa sequência lógica. Conhecereis a verdade, os meus discípulos são aqueles que permanecem na minha palavra. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Daqui a pouco ele vem e fala assim, o escravo, do nada, escravo não permanece para sempre na casa. O filho nela permanece para sempre. Interessante, né? Jesus interrompe, ele dá uns segundos e diz, o escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. O que você é? Qual é a sua essência? Qual é a sua identidade? Você tem aí sua identidade, eu imagino, porque viajou, precisava trazer os seus documentos. Ali está escrito o seu nome, pai, mãe. Mas diante de Deus, qual a sua identidade? Quem é você para Deus? Quem é você? Você sabe? Como? Bem baixo, bem alto. Filho. A sua identidade é filho. Eu sou filha, que linda animação. E é bom a gente ficar prestando atenção, essas animações não são só para a gente ficar dançando e descontraindo, ficar rindo. Não. Vocês lembram da primeira música que vocês cantaram? Lembra? A última frase dela, num daquelas estrofes da composição da música, diz que maravilha é ser filho de Deus. Que maravilha é ser filho de Deus. Então, eu sou filha de Deus. Essa é a minha identidade. Quem eu sou? Eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Então diz, eu sou filha de Deus. Fica de pé. E faz assim, ó. Eu, Eliana Ribeiro Moraes de Oliveira, de Vitória no Espírito Santo, sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Que maravilha sou eu! Filha de Deus. Diz para quem está do seu lado, toma posse disso. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pode se sentar. E a gente tem que se lembrar dessas coisas. Porque essa natureza pecadora nos faz esquecermos dessa verdade, da nossa identidade, de sermos filhos de Deus. Filho tem casa? Não? Pelo menos um filho normal tem, né? Um filho tem casa, e a sua casa é a casa do Pai. Essa é a sua casa, esse é o seu lugar. É de lá que você saiu, foi lá que você foi gerado, e é para lá que todos nós, sem exceção, temos um lugar de volta, temos morada. Vamos voltar. E eu tomo posse disso porque eu estou nessa vida fazendo essa caminhada. É para lá que eu quero ir. Para voltar para a casa do meu pai. Mas mesmo aqui eu tenho este lugar, a casa do meu pai, porque eu sou filha de Deus. É aqui o seu lugar. O escravo não consegue ficar na casa. Por quê? Na casa do Pai, neste lugar, que eu permaneço. E lá no início, no diálogo, Jesus vai dizer que é a verdade, porque aqueles que são discípulos, aqueles que seguem o Senhor, aquele que já tomou posse da sua identidade de filho, não tem outro lugar senão permanecer em Deus, permanecer na verdade. Quem é escravo não permanece na verdade, não aguenta a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O escravo, aquele que peca e é escravo do pecado, não aguenta a verdade.
não aguenta viver nesta casa. E eu me recordo da minha vida longe de Deus. Quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu ia para a balada. Os ambientes que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia, não eram pessoas de bem, infelizmente. Não eram pessoas com boas intenções. Não eram aqueles amigos que eu achava que era amigo de verdade. O que a gente tramava, o que a gente assistia, o que a gente ouvia, era só para alimentar a vida que a gente tinha, de pecado. Com quem que eu ia sair, como eu ia me arrumar para poder ficar com fulano, que droga que eu ia experimentar naquela noite, que bebida que a gente ia comprar no supermercado. Era isso. Eu estava amarrada naquilo. Eu estava escrava daquilo. E o ambiente que eu queria era aquele mesmo, para alimentar a minha escravidão. Quando falavam de Deus para mim, quando minha mãe vinha falar de Deus para mim, eu não aguentava. Quando minha mãe vinha rezar por mim, quando eu chegava bêbada em casa para impor as mãos sobre mim, eu batia. Sai daqui. E ela esperava eu dormir para poder rezar por mim. Quando ela me convidava para ir naqueles grupos de oração, eu ia amarrada, não literalmente, mas ela me levava. E eu não queria ficar dentro da igreja, eu ia lá para a capela, dormia no banco da capela. Ela falava de Deus para mim, eu enfrentava ela, batia a porta, não aguentava a verdade. Mas quando eu fiz a minha experiência, e aí está o pulo do gato. Não basta saber que eu sou filha, eu preciso sentir que eu sou. Eu preciso experimentar que eu sou filha. Então, quando eu fiz aquela experiência com Deus, no dia 15 de maio de 93, naquele encontro de jovens, quando eu tinha meus 16 anos, a partir daquele dia, caiu a venda. Opa, eu não sou mais escrava. Eu não preciso dessa vida. Eu não preciso viver amarrada a isso, a vícios, a falsas amizades, a um prazer momentâneo, ao sexo desregrado. Eu não preciso disso. Porque eu não sou escrava disso, eu não fui feita para ser escrava. Eu fui feita para ser livre. Para ser totalmente de Deus, com a minha juventude. E aí entrou um outro processo, que foi sair daquela escravidão para a vida nova. E eu lembro dos encontros de jovens, dos grupos de jovens que eu frequentava, e que carinho daqueles jovens. E é algo tão importante para os nossos grupos hoje, grupos de oração, quando um jovem sai das drogas, quando sai da vida velha, não só um jovem, mas uma pessoa que quer viver a vida nova. O quanto é importante a gente acolher, saber acolher essas pessoas, e não discriminar. Dá a tarefa sim, acredita no jovem, acredita nesse casal, acredita nesse homem. Ele largou tudo que ele tinha, ele está largando tudo que ele vive de porcaria, de sujeira, para ter uma vida nova em Deus. Se você não der serviço para ele, ele vai voltar para lá. No início tem que ser assim, a gente tem que saber acolher. E souberam me acolher muito bem. Eles faziam reuniões de oração, mas faziam reuniões nas casas, com violão. E eu achava que aquilo era impossível. Eu, com os meus 17 anos, 18 anos, eu achava aquilo impossível. Será que é possível ser jovem, ouvir uma música legal, ir no shopping, sem precisar me drogar, conversar com um rapaz sem precisar beber para não ficar tímida, né? Porque eu sou tímida. Acredite se quiser. Mas eu sou. E por que eu bebia? Bebia para me soltar. Era possível, então, eu ir para esses lugares sem precisar usar desses artifícios? Eu achava que era impossível, mas era possível sim. Porque aqueles jovens estavam mais um pouquinho na frente que eu, na busca por Deus, mais equilibrados do que eu, na busca em Deus. E eles sabiam discernir o que era bom e o que era errado. O que era do bem e o que era do mal. E aí está
A liberdade sempre vai nos sugestionar o bem, a prática do bem. A verdade é o bem. E aqueles jovens que sabiam e souberam me acolher muito bem, me indicaram um caminho que era possível. Era possível viver uma vida em Deus, com as coisas próprias de jovem, mas sem escolher o mal. E hoje, quando eu estava rezando de manhã, me preparando para estar aqui, eu me recordei dos abraços. E foi algo que me recordou mesmo, porque para o jovem e para a vida que eu tinha, o abraço era algo muito malicioso, com segundas intenções. E nessas reuniões, em momentos de oração, eu achava aquilo tão estranho, quanto que a gente se abraçava, né? E você pode perceber, talvez, achar estranho nos grupos de oração, a gente toda hora abraça e beija e se cumprimenta. E eu fui entender que passava por uma purificação. Tudo que a gente vai vivendo fora de Deus, Deus consegue purificar. Deus consegue, não, é possível a purificação pela graça do Espírito Santo. Então, até um abraço, até um olhar, um beijo, ele pode trazer cura, libertação. Para dizer diante de tudo isso que eu estou falando para você, sobre o bem e o mal, que ser livre é escolher o bem, é escolher o caminho do bem, é escolher a verdade. E eu tenho certeza que diante daquilo que você traz no seu coração, é esse caminho que você quer escolher. É essa opção que você quer. Assim como eu também queria, mas não sabia como fazer. E Jesus vem para colocar para nós, diante dessa verdade, de que o filho permanece na casa. Logo em seguida, ele vem dizer: se pois o filho, e você vai observar na sua Bíblia depois, ou agora, que quando ele fala que o escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre, o filho está com letra minúscula. Filho está com letra minúscula. Quer dizer que somos nós. Já no versículo 36 vai dizer: se pois o filho. Quem é esse filho? Quem é o filho? Fala forte, quem é o filho? Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da justiça, da doença e da morte, Jesus operou milagres messiânicos. Vou repetir. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entrava na sua vocação de filhos de Deus e causa todas as escravidões humanas. Jesus veio não como um libertador político, mas veio para nos libertar o homem, libertar a mulher da mais grave das escravidões, a escravidão do pecado, que os amarra, que os entrava na sua vocação de filhos, na sua identidade de filhos, e causa todas as escravidões humanas. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade. Vai dizer São Paulo na carta a Tito: pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade.
aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Preste atenção. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. O Senhor veio para nos libertar. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é este ladrão? O demônio, Satanás, diabo encardido, o que você quiser dar para ele de nome. É o mesmo, mentiroso. Porque depois desse diálogo com Jesus, ele vai dizer lá na frente que o pai da mentira é o diabo. E quem diz a mentira, quem vive na mentira, não está na verdade. É escravo dessa mentira. E o Senhor veio, Jesus veio para nos libertar de toda essa escravidão, de todas essas escravidões que nós vivemos, que tem a única matriz, o pecado. Que não vem ao caso agora a gente delongar e explicar sobre pecados veniais, capitais, mortais. Tarefa de casa para você. Catecismo da Igreja Católica, livros, tradição da igreja, vai atrás, corre. Quer se livrar disso? Pedala. Quer se livrar dessa escravidão? Queira. Assuma a sua posição de pecador, de frágil, de caído, mas não destruído, não prostrado, porque esse Cristo que morreu por mim, por você na cruz, nos libertou dessa amarra, desse jugo, deste castigo que pesava sobre nós. E todas as vezes que eu cair, eu tenho onde recorrer, me reconciliando com Ele no sacramento da confissão, mas é necessário me reconhecer, eu errei, eu pequei, eu vacilei, eu sou pecadora mesmo. Senhor, me ajuda, levanta-me, e eu corro para a confissão, e eu recomeço de novo a minha vida, e eu caminho para esta luz, para esta verdade, porque eu quero ser discípula, eu não quero ser mais escrava. Qual é a sua opção? Qual é a sua escolha? Na liberdade, nessa loucura que foi o Senhor ter nos feito livres, livres para escolher, livre-arbítrio. Você sabia que você é livre para escolher e pode não escolher o Senhor? Que Deus louco e apaixonado, que Deus que ama assim, de nos fazer assim. Mas esse é o amor de Deus que nos deixa livres para escolhermos. Mas saiba que somente aquele que permanece na verdade é aquele que escolhe por Deus. Somente aquele que é discípulo é aquele que faz a escolha por Deus. E se eu e você queremos ser discípulos do Senhor, é preciso algo muito importante, que diz a palavra: se quiser ser meu discípulo, faz o quê? Faz o quê? Renuncia. Toma a sua cruz e vem. Foi para a liberdade que o Cristo vos libertou. Diz Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade, não foi para a prisão, não foi para ser prisioneiro, não foi para ser escravo, mas foi para ser livre. Por isso, que lá no início, eu já peço para o Emanuel já se preparar com a música, a Antonieta vai rezar, foi por isso que lá no início, eu disse a você que é bom demais ser de Deus, que vale a pena ser de Deus, que vale a pena renunciar, que vale a pena escolher pelo Senhor. Eu não troco esta vida pela vida que eu tinha antes. Há uma passagem que diz que é preciso caminhar, que é preciso perseverar, que é preciso conduzir a vida nos caminhos do Senhor, para que o jugo da escravidão não pese novamente sobre nós. A gente vai cair? Vai, infelizmente a gente vai, porque a gente tenta, a gente luta, a gente está nessa luta. Mas o que você não pode é permanecer lá embaixo, voltar à escravidão, mas ficar de pé, se reerguer, tomar a mão, pegar, segurar a mão do Senhor
e tomar posse da liberdade que Ele nos dá, do senhorio dEle em nossas vidas, da sua misericórdia em nossas vidas. E vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena renunciar aos vícios, renunciar a adultério, renunciar à inveja, à maldade, à vingança. Vai valer a pena, porque é isso que nos torna livres diante de Deus. Sua vida será diferente. O peso que você sente nas costas, na cabeça, no coração, vai desaparecer. Mas é preciso assumir a liberdade que vem de Cristo Jesus, e é só nele. Eu não te dou essa liberdade, essa libertação. Muitas pessoas até dizem: vocês da Canção Nova salvaram o meu casamento, curaram o meu filho. Não, quem faz é o Senhor Jesus. É somente Ele, tem um nome, e é o Filho. É Ele o Senhor, o libertador. Você deseja essa libertação na sua vida? Qual é a área da sua vida que hoje precisa dessa libertação? Onde você identifica que você está amarrado, que você está na sombra, que você está nas trevas, que você não consegue caminhar, porque a sua vida está amarrada. E não estou dizendo amarrada de não andar, mas também porque o pecado nos paralisa. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, nos afasta do céu. Qual é a escravidão que você tem vivido? Onde você precisa que o Senhor hoje venha para libertar você? Em primeiro lugar, você. Qual é a área da sua vida que hoje precisa de libertação? Onde você identifica que você está preso? Sentimentos, pessoas têm te aprisionado, sentimentos têm te aprisionado, vícios têm te aprisionado. Então vai ficando de pé e com os olhos fechados, você vai rezar e vai pedir para o Senhor iluminar estas áreas, estes lugares, e vai pedir que essa luz de Cristo que brilha sobre nós, que ilumina, dissipe mesmo todas as trevas, todas as correntes que nos amarram. Você é livre, você foi feito para ser livre. Você, minha irmã, não foi feita para ser prisioneira desse sentimento. Você é livre. Você já é livre. Você já está livre pelo sangue derramado na cruz. Por quê? Para quê? Se amarrar, buscar, se acorrentar ainda mais naquilo que te aprisiona. Peça ao Senhor para iluminar o seu interior e todas as áreas de escravidão que você tem vivido. Mostra-nos, Senhor. Ilumina, Senhor. Conduza-nos, Senhor, nesta hora, porque em Ti queremos tomar posse da libertação e da liberdade. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Declara com sua fé. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu
meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Do início, canta. Como a Eliana nos levou na partilha da palavra, nós precisamos desmascarar a ação do inimigo de Deus que quer que permanecemos escravos. E hoje nós vamos dizer um basta, escravo não. Basta, escravo não, porque o Senhor nos criou e nós somos filhos, e como filhos nós estamos para viver a liberdade de Cristo, do seu evangelho e da sua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, erga os seus braços e na presença do Senhor reconheça-se como pecador. Uma das formas de desmascarar a ação do inimigo de Deus na nossa vida é nos colocando em posição na presença do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo quem nós somos, tendenciosos ao pecado e ao mal, mas que com a graça de Deus podemos reconhecer o nosso pecado e nos penitenciar e alcançar a graça do Senhor. Por isso, solta a sua voz e fala: Senhor, eu reconheço. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço a minha falha, os meus limites. Nós estamos aqui e no nosso rincão tem a cruz de Cristo. E diante da cruz de Cristo você pode reconhecer o seu pecado. Você pode desmascarar toda a ação do inimigo que te enganou, diante das provocações do vício, diante das provocações da maldade. Não, eu reconheço. Erga os seus braços e ore. Nós estamos num grupo de oração e você solta a sua voz e você vai orando em português aí, abrindo o seu coração e rasgando, falando a sua verdade para Cristo. Senhor, eu quero viver essa experiência de liberdade, por isso eu quero desmascarar a ação do inimigo que tenta me enganar, que tenta, Senhor, me cegar diante dos meus pecados, diante dos vícios, ainda que pequeno, mas que me impede de rezar, mas que me afasta de Ti. Por isso eu abro o meu coração para reconhecer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu me arrependo. Tu estás conosco, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, e coloco agora diante da Tua santa cruz todo o meu desejo de arrependimento. Nós reconhecemos que o Senhor nos liberta, todo o meu coração contrito. Peça essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dê agora um coração contrito. Me dê agora um coração resignado para me penitenciar diante das ofensas que eu cometo a Ti, ó Senhor, que eu cometo a mim mesma, comigo mesma e com o meu irmão. Eu me penitencio, eu peço perdão, eu reconhecendo, Senhor, que necessito da Tua graça e da Tua ajuda, eu peço perdão, misericórdia, e eu renuncio acima de tudo. Erga os seus braços e repete comigo: eu renuncio. Eu renuncio. Acima de tudo. Acima de tudo. A Satanás. A Satanás. E os seus enganos. E os seus enganos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pelas suas 5 chagas. Pelas suas 5 chagas. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu renuncio. Eu renuncio. A todo engano do demônio. A todo engano do demônio. A toda tentação diabólica. A toda tentação diabólica. Eu renuncio às obras da carne. Eu renuncio às obras da carne. Eu renuncio à fornicação. Eu renuncio à fornicação. Eu renuncio à impureza. Eu renuncio à impureza. Eu renuncio à libertinagem. Eu renuncio à libertinagem. Eu renuncio à idolatria. Eu
Eu renuncio à idolatria. Eu renuncio à superstição. Eu renuncio à superstição. E no nome de Jesus. E no nome de Jesus. Pelas suas 5 chagas. Pelas suas 5 chagas. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu renuncio. Eu renuncio. A inimizade. A inimizade. A briga. A briga. Ciúmes. Ciúmes. Ao ódio. Ao ódio. A ambição. A ambição. A discórdia. A discórdia. A partidos. A partidos. A invejas. A invejas. A bebedeiras. A bebedeiras. As orgias. As orgias. E todas as outras coisas semelhantes. E a todas as outras coisas semelhantes. E eu clamo agora. E eu clamo agora. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Que venha lavar-me. Que venha lavar-me. De todo o meu pecado. De todo o meu pecado. De todas as impurezas. De todas as impurezas. No meu pensamento. Nos meus sentimentos. Nos meus sentimentos. Nos meus gestos. Nos meus gestos. Nas minhas atitudes. Nas minhas atitudes. Porque eu sou filha. Porque eu sou filha. Filha de um Deus livre. Filha de um Deus livre. E que quer também a liberdade dos filhos. E que quer também a liberdade dos filhos. Deus da liberdade. Do Deus da liberdade. Da verdade. Da verdade. Cantemos mais uma vez. Canta do início. Presença forte em mim. Presença forte em mim. Eu posso dizer: habitas aqui. O Senhor está em nós, está aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Você acredita que o Senhor é capaz de te levantar do mais fundo do poço que você esteja? Eu creio, Senhor. Você acredita que desse abismo no qual você se encontra, mais fundo não vai ficar? Não pode mais. Agora é hora de subir. Agora é hora de subir. Se você está aí no fundo do poço, agora é hora de levantar o braço e agarrar no braço de Deus que se estende sobre você para te levantar. E se for preciso dizer: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Diga para Ele, porque é isso que Ele precisa ouvir de você. Deus não tem como fazer se você não deixar, se você não querer. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires o seu coração, cearemos eu e Ele comigo. É a condição. Então estenda seu braço, seja no desespero, seja na entrega. Faça isso, porque o Senhor é capaz. Só Ele é capaz de te libertar deste vício, desta vida suja que te entristece, que te deprime, que tem causado síndromes psicológicas em você. Não é coisa externa, é o pecado que tem te deixado prostrada, minha irmã. É o pecado que tem te deixado prostrado, meu irmão. Então faça isso na liberdade que o Senhor te deu, de escolher a vida, de escolher o bem. Peça a Ele: venha, Senhor, pelo amor que o Senhor tem a mim, por mim.
sou teu filho, que sou tua filha. Me salva, Senhor. Me liberta, Senhor. Eu preciso de salvação e libertação. Eu não aguento mais. Se é assim que você vive, meu irmão, agora é a hora. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está escutando pela internet, por um foninho de ouvido, é para você também. Se é isso que você deseja dizer ao Senhor, diga: eu não aguento mais. E Ele vem em seu socorro, Ele vem em seu auxílio. Erga seus braços. Você que precisa dessa mão poderosa do Senhor para te levantar. Você que está aqui, creia, você não vai sair do jeito que você chegou. Agarra na mão de Deus, como um gesto. Segura na mão de Deus. Segura na mão do Senhor. Solta sua voz no Espírito, como a Taneta está rezando. O Senhor está te levantando. Levanta o teu povo, Senhor, do pecado, dessa tristeza que é viver entranhado no pecado. Somos livres em Ti. Tu és o nosso Deus de amor, de misericórdia, que está levantando o teu povo. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Sustenta a oração. Isso. Sustenta a igreja. Ora. Isso. O Senhor recolhe o nosso clamor. O Senhor recolhe o seu grito de socorro. Quantas almas agora nesta oração dizendo: amém. Socorro, Senhor. Amém. Estou aqui. Salva-me. Liberta-me. Senhor, recolhe o seu grito de socorro, meu irmão. O Senhor está libertando você que está aqui no rincão. Você que disse que estava no fundo do poço. Você falou que era a última chance que você estava dando para você mesmo, para a sua vida. E você veio hoje aqui no rincão do meu Senhor quase que forçado. O Senhor está libertando você. Você está sentindo um alívio. Até a dor de cabeça que você estava sentindo, você está sentindo agora na sua mente um frescor, um refrigério na tua cabeça, porque passou essa dor do peso que pesava sobre você, sobre os seus ombros. Quem é você? Levante seu braço sem medo. Fala: eu. Você que foi tocado pelo Senhor agora, assuma essa libertação. Quebra as correntes, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Quebra, Senhor, as Senhor correntes. Jesus. Liberta-nos, levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Olha os corações feridos, atormentados, Senhor. Pessoas que não dormem por causa dos vícios, Senhor. Vício de jogo. O Senhor está libertando pessoas que têm vícios, que ficam em família jogando, que vira madrugada. O Senhor está libertando você, está libertando a tua casa, está libertando a tua família. Reza o terço, meu irmão. Reza o terço. Isso não é diversão. Isso é um vício que causou até intrigas. Liberta o teu povo, Senhor. Sara o teu povo, Senhor. Teu povo que suplica agora, teu povo que clama socorro, teu povo que clama salvação nesta hora. Jesus, hoje venho a Ti para entregar-te o meu coração. Canta isso, Jesus. Jesus, hoje venho a Ti para entregar-te o meu coração. Ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me. Ergue o seu braço bem alto e diga: e cura-me.
e cura-me, liberta-me, liberta-me, salva-me e salva-me em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor, Senhor. E cura-me, Jesus, e cura-me, liberta-me, liberta-me e salva-me, em teu amor, Em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor, Senhor. Jesus, hoje venho a ti, canta forte. Jesus, hoje venho a ti para entregar meu coração, para entregar-te o meu coração. Jesus, hoje venho a ti para entregar meu coração. Canta, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, grita, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me. Ergue o seu braço, solta a sua voz e diga: e cura-me, liberta-me, liberta-me, salva-me e salva-me em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor, Senhor. Ele quer te curar, clame a Ele e diga: cura-me, Senhor, e cura-me, liberta-me, Jesus, liberta-me e salva-me em teu amor, em teu amor, em teu amor, Senhor. Eu vou pedir uma coisa para você, Manuel, e pro Renilson, que vocês tragam a cruz aqui mais perto do povo. Enquanto nós cantávamos essa música, me vinha muito forte aquela passagem que diz: existem pessoas no meio de vós que estão doentes, enfermos, tristes. Rezem. impõe as mãos, reza. Imponham as mãos, rezem. Enquanto eu preparava todo este momento da tarde, me vinha muito a cruz. E a Antonieta já começou a oração dizendo da cruz. É o sinal da nossa salvação, de toda a cura, de toda a libertação que você precisa. Amém. Há alguém doente, enfermo, triste? Vem para pertinho, vem. Corações feridos, Vem, muitos corações sendo Vem. atingidos, sendo libertos vem. pelo Senhor. E os que estão bem, graças a Deus, que já estão na luta, estão na caminhada, somos nós que vamos sustentar esses nossos irmãos, impondo as mãos, rezando por eles. Precisa de conversão, porque o pecado tem te matado, porque o salário do pecado é a morte. Vem, vem, nós vamos rezar, nós vamos rezar. Olha para a cruz de Cristo, nós vamos cantar. Jesus, hoje venho aqui a Ti para entregar o meu coração. Jesus, eu venho a Ti para entregar a minha vida, para entregar o meu pecado, para
jogar aqui, ó, diante da tua presença. Eu venho a ti, Senhor, para entregar a minha doença. Eu venho a ti. Liberta-me, cura-me, salva-me, Jesus. E assim, Eliana, não tenha medo. Eu não devo ter, Eliana, você que está em casa, porque o nosso pecado foi esmagado aqui. Amém. Ó. Foi nesse corpo Amém. que o nosso pecado foi destruído. Amém. E o Espírito Santo e o Senhor tem força para nos resgatar, para nos reerguer, porque o nosso pecado já foi aqui, ó, no corpo de Cristo. Erga os seus braços diante da cruz de Cristo, sinal da nossa salvação, da nossa libertação. Solte a sua voz, vai cantando mais uma vez esta canção, que é a nossa súplica, que é o nosso clamor nesta tarde. Jesus, hoje venho a ti para entregar-te o meu coração ferido. Jesus, hoje venho a ti para entregar-te o meu coração. Olhe para ele e diga: ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me, ajuda-me, ajuda-me, abraça-me, abraça-me. Ele está aqui, erga o braço para ele e diga: e cura-me de todo mal, liberta-me e salva-me, em teu amor, Senhor. Põe força na sua voz, só você diga: força e cura, liberta-me, salva-me, em teu amor, Senhor. Cura-me, Jesus, e cura-me, Senhor, liberta-me, Jesus, e salva-me, em teu amor, Senhor. Eu quero convidar vocês que estão aqui a colocar as suas mãos assim, ó, como quem vai receber uma bênção, uma graça. E nós vamos impor as mãos sobre eles e vamos rezar. Solta a sua voz. Reze, pedindo a libertação desses irmãos que se expõem agora diante da igreja, diante do Cristo. Reze. Nós pedimos, Senhor, toda a libertação, toda a cura, toda a salvação que eles vieram buscar em Ti, Jesus. Consola os corações sofridos, Senhor. Visita quem nos acompanha também, Senhor, que se colocam assim para receber a Tua graça. Não tenha medo, entregue-se. Nós estamos na hora da
misericórdia. Nós estamos na hora da graça. Entregue-se ao Senhor sem reserva. Seu coração está aberto, recolhendo o nosso clamor, recolhendo os nossos pedidos, recolhendo as nossas dores, sofrimentos, recolhendo os nossos pecados. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, os teus filhos. Recebe, Senhor, cada um de nós. Recebe a dor, Senhor, da alma dessas mães. Recebe, Senhor, a dor desses homens que trazem frustrações, desilusões nos seus corações. Recebe, Senhor, agora. Cura, salva, liberta. E você que está em casa também, estende sua mão para Jesus, pela sua TV, pela sua rádio. O Senhor agora quer tocar você também. O Senhor quer fazer uma obra de libertação na sua vida. A imagem que me vem é de uma pessoa entregando um maço de cigarro. Você não quer mais depender desse vício que estava tirando a sua saúde, com problemas no seu pulmão. O Senhor te liberta agora. Você entrega e o Senhor acolhe esse gesto como uma libertação. Ele concede a graça, Ele te abençoa nesta atitude concreta de entregar, de abandonar esse vício. O Senhor está libertando uma pessoa de um problema sério na região abdominal, e a imagem que o Senhor me dava era de uma corda amarrada, e a sensação que você tinha de sempre ficar amarrado o seu estômago, o seu intestino. Essa é a imagem, eu não consigo nem compreender, mas é uma libertação física que o Senhor está fazendo na sua vida. Tome posse dessa graça. O Senhor também está tocando no coração de uma pessoa. Não foi nem da família que foi liberta do vício do jogo, mas uma outra pessoa que tem um dinheiro guardado, que ganhou de uma aposta de jogo e por causa disso tem uma inimizade de anos. O Senhor tocou você agora. Você está olhando para esse dinheiro que você tem guardado até em casa, nem colocou no banco, e você está colocando no envelope porque você foi movido pela ação de Deus para devolver esse dinheiro a esta pessoa e reatar, reconciliar por causa dessa briga que houve entre vocês por causa do jogo. Quero bendizer ao Senhor. O Senhor também libertou um homem que veio para cá pedindo a Deus uma libertação do vício do álcool. E você dizia: eu não consigo, com as minhas forças eu não consigo, eu só preciso mesmo é de uma graça de Deus. E essa graça o Senhor te concedeu. É uma libertação completa do vício da bebida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. CançãoNovaPlay.com. Assine já!